Pois é, eu quero chamar a atenção da nossa audiência. A gente vai trazer trechos do discurso de Michele Bolsonaro, ela muito emocionada, aos prantos. Ela fez esse discurso afirmando que o ex-presidente e sua família têm sido alvo de perseguição e relatou como tem sido o dia a dia com a prisão domiciliar. Vamos acompanhar. Dói na pele, dói na alma, sentir toda essa injustiça, saber que a Constituição ela não tem sido respeitada em nenhum momento, pastor Silas Malafaia. Nenhum momento a Constituição tem sido respeitada, porque no artigo 5º da Constituição, ali a gente vê a violação dos nossos direitos. Ali fala que a casa é um asilo inviolável. Ali fala que ninguém vai sofrer tortura, que ninguém vai sofrer a violação dos seus direitos. A pessoa não vai sofrer a degradação. E eu vejo todos os dias isso acontecer na porta da minha casa. Eu vejo policiais na outra esquina vigiando os policiais que estão vigiando a minha casa. A minha casa sendo violada, a imagem da minha família que está na Constituição, que garante a proteção, sendo violada. A ex-primeira-dama também chamou de humilhação as ações contra a família Bolsonaro. A minha filha de 14 anos tendo que ir para a escola e todos os dias ter que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém escondido dentro. Todos os dias quando eu chego e saio eu tenho que revistar o meu carro. É muita humilhação que nós estamos vivendo. Um trecho do discurso de Michele Bolsonaro, passar para o Roberto Mota, né, Mota? Um discurso muito forte, emocionado, expondo a situação em que a família tem passado nos últimos tempos. O que é preciso trazer e considerar quando ela toma a decisão de pegar o microfone e abrir essa parte da vida dela para milhares de pessoas que acompanhavam na Avenida Paulista, mas também pela transmissão na internet? A primeira-dama é extremamente articulada, ela fala muito bem, ela tem o dom da palavra. Não é todo mundo que tem essa habilidade de passar uma mensagem clara, firme, ainda mais numa situação como essa, no meio de uma multidão. Basta a gente pensar aqui nos políticos brasileiros que numa situação dessa pegariam o microfone e diriam uma asneira atrás da outra. Não foi o caso da primeira-dama. Ela estava extremamente emocionada e ela lembrou um pouco do que aconteceu, do que tem acontecido no Brasil desde 2018, começando pelo atentado que teve como alvo Jair Bolsonaro, um atentado que tem aspectos até hoje não muito bem esclarecidos. E terminando nessa situação surreal que nós vivemos hoje, e uma situação que foi sendo construída de pouquinho em pouquinho. Ela fez um resumo emocionado das restrições à liberdade, que não é só Jair Bolsonaro que está sofrendo, é a sua família. Não há explicação jurídica para uma vigilância 24 horas por dia, praticamente dentro de casa, com revistas de quem entra e sai, que Jair Bolsonaro está sofrendo. Goste você ou não de Jair Bolsonaro, você precisa saber que nenhum traficante, homicida, sequestrador ou chefe de facção no Brasil passa por isso. Não há explicação para o fato de um oficial de justiça ter notificado Jair Bolsonaro ainda no hospital, depois dele ter passado por uma cirurgia gravíssima no intestino. Não há explicação para as investigações pela aproximação com uma baleia ou por falsificação de caderneta de vacinação num país onde a corrupção é a regra, um país onde todo dia aqui a gente noticia que provas contra um político envolvido na Operação Lava Jato foram anuladas,
Um país que manda um avião da Força Aérea buscar uma ex-primeira-dama no Peru condenada por corrupção para lhe dar asilo. Não há nenhuma explicação jurídica para isso. A única explicação é política. Você, Dávila, o discurso de Michele Bolsonaro, ela disse que a família tem passado por uma humilhação diária, relatou, inclusive, a presença de policiais ao redor da sua casa, falou também sobre uma rotina de revistas no carro que transporta, inclusive, a filha quando vai à escola. Enfim, ela também foi muito corajosa, né, quando decidiu compartilhar esses dias difíceis com o público que lá estava. É verdade, Caniato. Por um lado, é o retrato de uma família que vem sendo humilhada, aliás, vivendo já uma prisão domiciliar sem um processo, sem uma condenação formal, mas ele já está cumprindo pena, o que é um absurdo total, seguindo as regras do Estado de Direito. E segundo, Caniato, que o relato emocionado da ex-primeira-dama toca no coração de cada brasileiro que se sente injustiçado no seu dia a dia, com tudo, com a impunidade da justiça, com a violência nas ruas, com a degradação, né, moral e da corrupção no país. Tudo isso afeta a vida de cada um. Então, é assim um depoimento que toca a todos e retrata como vem sendo tratado uma pessoa que tem os seus direitos, como ela bem disse, garantidos na Constituição, serem totalmente violados por medidas arbitrárias que não têm nada a ver com as regras do devido processo legal. Pois é, em um outro momento, Michele Bolsonaro disse que o esposo, que tem 70 anos, é tratado como se pudesse pular um muro para fugir da prisão, fazendo críticas, naturalmente, ao esquema de segurança que foi imposto ao condomínio onde os dois vivem. Chamar o Cristiano Beraldo para trazer também as análises e impressões sobre esse discurso emocionado de Michele Bolsonaro. Beraldo. Neto, Michele Bolsonaro é o efeito colateral de todos esses abusos que estão sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento ou nas decisões tomadas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E por que eu digo isso? Porque conforme o Supremo, os ministros do Supremo, aliás, eu acho que é até importante fazer essa distinção, o Supremo Tribunal Federal é uma casa centenária que é bastante maior do que esses que estão ali ultrapassando os limites impostos às suas atuações pela própria Constituição Federal. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tomando decisões que visam, de forma muito clara e evidente, humilhar Jair Bolsonaro. É uma vingança que está em curso, não é a realização da justiça. E à medida que fazem isso, vão colocando Michele Bolsonaro, que é a esposa, a mãe, aquela que, apesar de não ter nenhum envolvimento direto nessas acusações, nesses eventos que estão sendo foram investigados e agora estão sendo julgados, ela vai sofrendo todo esse processo e aí a população brasileira vai vendo ali uma mulher com lágrimas nos olhos em relação ao que está acontecendo com a sua própria família. E pelo próprio perfil do brasileiro, isso gera comoção, isso faz com que as pessoas se sensibilizem, faz com que as pessoas parem para ouvir o que ela está dizendo. E isso vai fortalecendo a figura de Michele Bolsonaro como um player político para o ano que vem. As chances de Michele Bolsonaro chegar grande o suficiente para ela própria buscar espaço para disputar a presidência da República como representante legítima de Jair Bolsonaro é muito grande. E eu tenho certeza que esses ministros que lá estão, já com as suas sentenças proferidas, mesmo antes do fim do julgamento, para condenar Jair Bolsonaro à prisão, eu tenho certeza que eles subestimam o tamanho da importância que o fator Michele Bolsonaro pode exercer nas eleições do ano que vem. Esse é um aspecto muito interessante. Daqui a pouco eu vou trazer um outro trecho da fala de Michele, quando ela prega a união, mas eu só quero pegar justamente esse ponto que o Beraldo explora, passar para o Mota, porque
O Beraldo fala em Michele como sendo o efeito colateral desse processo. E eu já vi também muitos apontarem a Michele como sendo o resultado ou uma pessoa, uma figura que pode se beneficiar de um processo de perseguição contra Jair Bolsonaro, em que Michele se fortalece cada vez mais a cada evento em que muitos consideram como sendo de perseguição contra o esposo dela. Dá para indicar que esse é um resultado que certamente deve se consolidar nos próximos meses, Mota? Nos próximos anos, Caniato, nas próximas décadas. O que nós estamos testemunhando hoje é a semeadura. A colheita vai vir um dia. O que está acontecendo hoje com o lado do espectro político, que por falta de um nome melhor a gente chama de direita, é o que aconteceu, talvez nos anos 60, 70 e 80, com o que a gente chama de esquerda. A esquerda, em cima da perseguição justa e injusta, depende do caso que ela sofreu, ela construiu toda uma narrativa. Ela construiu a narrativa que a deu a oportunidade de chegar ao poder em vários estados, no governo federal. Ele deu a justificativa para penetrar nas instituições brasileiras, porque a esquerda defendia a liberdade, a esquerda era contra a censura, a esquerda defendia as minorias. Essas defesas evaporaram quando a esquerda conquistou a hegemonia, quando a esquerda conquistou o poder. O caso de Michele Bolsonaro é apenas o caso mais visível. É o caso que pode subir num caminhão na Avenida Paulista lotado e fazer um discurso, mas existem dezenas de outras pessoas, ou talvez até centenas, cujas vidas foram prejudicadas da mesma forma ou até de forma muito pior. O que vai acontecer com essas pessoas e com as milhares de outras pessoas que conhecem esses casos? Será que as pessoas responsáveis por isso acham que esses brasileiros vão sumir, vão esquecer tudo o que aconteceu? Será que eles acham que isso tudo vai ser varrido para debaixo do tapete da história e que vamos todos, o Brasil inteiro agora, se converter à ideologia de esquerda e comprar esta narrativa de que um protesto pode ser considerado golpe de Estado, de que alguém pode ser processado, julgado e possivelmente até condenado, com provas muito frágeis, com acusações que não têm nenhum cabimento, mas porque, neste caso, se justifica. O que nós estamos assistindo é agora a semeadura, Caniato. Eu acho que no caso da Michele Bolsonaro, talvez a gente tenha assistido com esse discurso um nascimento de uma nova força política ali, ou a confirmação do que a gente já suspeitava. Como eu disse, poucos políticos brasileiros passariam nesse teste, tendo passado por tudo o que ela passou, com o microfone na mão, na frente daquela multidão, ter feito um discurso emocionado, mas sensato, comedido e extremamente articulado. Agora, o que virá daí, só Deus sabe. Pois é, inclusive, em dado momento, ela disse o seguinte, a ex-primeira-dama: 2026 está logo ali, porque eu creio e confio na resposta de Deus para a nossa nação, nós não estamos aqui por um projeto de poder. E aí, na sequência, ela fala sobre o desrespeito à Constituição. Dávila, queria que você também refletisse sobre esse posicionamento dela e a possibilidade de maneira orgânica, o capital político do esposo ser canalizado para a figura dela. Ela como sendo a representante da família e que possivelmente seja, talvez, o grande nome Bolsonaro para os próximos anos. Não sei se em 26 para disputar a presidência, mas possivelmente estamos diante da construção de uma grande liderança política, né, Dávila? Não, certamente Michele Bolsonaro está se tornando, sim, uma pessoa importante nessa equação política e certamente é uma pessoa que poderá
ser, eventualmente, até candidata ao Senado ou à presidência da República, conforme as coisas vão andar daqui até abril, maio do próximo ano. Então, ela, como o Mota disse, ela tem uma boa narrativa, ela sabe se posicionar bem, fala bem, exprime bem as ideias. E em 2026, Canhato, acho que duas coisas vão pesar muito na escolha do eleitor. Primeiro é o sentimento de injustiça. O Brasil não gosta desse sentimento de injustiça, né? E isso é uma coisa que vai ajudar muito. É o discurso um pouco de Michele Bolsonaro nesse sentido, né? Mostrando as injustiças que ela vem sofrendo com as violações das liberdades constitucionais. Esse é um ponto. E segundo ponto é a desastrosa herança do governo petista. Nós voltamos a viver escândalos gigantescos de corrupção. Nós estamos com a maior taxa de juro que criou a maior inadimplência da história do Brasil. O brasileiro sente a inflação todos os dias quando vai às compras, ao supermercado, e sente este temor de sair às ruas por causa da violência e desse crescimento exponencial do crime organizado. Ou seja, é um governo que deixou a população com mais medo, menos dinheiro, mais inflação, mais inadimplência e sem nenhuma perspectiva de dias melhores. Pelo contrário. E, além de tudo, um sistema de justiça que vem praticando injustiça. Porque condenar as pessoas de uma maneira política e não baseada nas leis, nas evidências, na materialidade, é algo que pega, como eu disse, no sentimento de injustiça que o brasileiro sente todo dia num país onde reina a impunidade e o privilégio. Pois é, inclusive a gente tem uma enquete do dia que trata do discurso de Tarcísio de Freitas no 7 de setembro. Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, a pergunta, mas se puder, já entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e manifeste a sua opinião.